Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vinda aí ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos falar da vitória do Flamengo ontem, né? Contra o Corinthians. O Flamengo venceu por 1-0, gol do Léo Pereira já nos acréscimos, um jogo que o Flamengo praticamente venceu na raça, né? Na verdade, a gente não sabe se o Flamengo ganhou ou se o Corinthians deixou de ganhar, né? Porque, de acordo com a imprensa paulista, o Corinthians deixou de ganhar. Mas tudo isso nós vamos falar após essa vinheta aí. Então, roda a vinheta! Bom, vamos aí, meus queridos amigos rubro-negros e amigas rubro-negras. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem do Flamengo. O Flamengo conseguiu sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Foi um jogo bem encardido, até porque nós estávamos sem nossos principais jogadores de criação, tá? Que é o Everton Ribeiro e o De Arrascaeta. Ambos não jogaram por terem sentido. O Everton Ribeiro ainda parece que está tratando uma contusão que ele sofreu ainda no jogo do Fla-Flu. E o Arrascaeta ele sentiu no aquecimento, né? Então está complicado esse aquecimento aí do Flamengo. Inclusive, Jorge Sampaoli foi questionado na sua entrevista coletiva após o jogo, sobre por que de tantas lesões, né, o Flamengo vem sofrendo, principalmente na hora de aquecer. O Arrascaeta já é o terceiro jogador, né? Teve o Gerson, teve o Pedro e agora o Arrascaeta. E a resposta que o Sampaoli deu foi justamente por ele falar que não pegou um time que estava normal. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? É que a preparação física do Flamengo na gestão Vitor Pereira estava uma porcaria, tá? Só lembrando que o preparador físico do Flamengo no período do Vitor Pereira era o mesmo preparador físico do período do Jorge Jesus e que a torcida do Flamengo muito comemorou quando ele veio para o Flamengo. Aí agora a gente não sabe se a preparação física era uma porcaria ou se os treinos do Vitor Pereira eram uma porcaria. Na minha opinião, acho que as duas coisas eram uma porcaria, tá? Então, por esses motivos é que os jogadores estão sentindo agora, porque a carga de treinos no Flamengo está sendo muito pesada, né? Hoje mais cedo eu li no Twitter uma declaração dada pelo Thiago Maia, que nos treinos do Flamengo ele disse que o Jorge Sampaoli passa praticamente todo o treino gritando no ouvido dos jogadores. Então, significa que de fato agora os treinos lá no Flamengo, a coisa está sendo muito pegada. Por isso, afetando na condição física dos jogadores. Eu acho até que o Flamengo melhorou um pouco a sua condição física nos jogos, porque o que o Flamengo fez no jogo, por exemplo, contra o Fluminense, foi algo assim inacreditável. Eu confesso que no intervalo do jogo do Flamengo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, eu achei que o segundo tempo o Flamengo ia morrer, porque marcar alto, como o Flamengo marcou naquele primeiro jogo, foi uma coisa que eu imaginei que no segundo tempo eles não iriam conseguir repetir e repetiram, tá? Coisa que ontem também, no jogo de ontem, nós não vimos, né? A tão marcação alta. Apesar de que o perde-pressiona do Flamengo no primeiro tempo da partida de ontem, muito bem funcionou. Só que o que acontece? O Flamengo faz o perde-pressiona, ele toma a bola do adversário muito rapidamente, só que depois não sabe o que fazer com ela. Fica aquela toca e não consegue romper uma linha baixa do time adversário.
O Fluminense jogou em linha baixa contra o Flamengo. Ontem o Corinthians jogou em linha baixa contra o Flamengo. E o Flamengo ontem ainda conseguiu vencer, né, do Corinthians, mas, por exemplo, não teve o mesmo resultado contra o Fluminense, por exemplo, que também estava jogando fechado. E é esse o problema que eu vejo hoje no Flamengo. O Jorge Sampaoli, ele precisa ver que todos os times que vão jogar contra o Flamengo, principalmente aqui no Maracanã, vão vir jogar fechado. Ninguém é maluco de se abrir contra o time do Flamengo, não, pelo elenco que a gente tem. E olha que hoje eu reconheço que o Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil, basta ver que nós estamos capenga de lateral direito. Ontem, a partida que o Wesley fez pela lateral direita do Flamengo foi uma partida sofrível. Ele não fez absolutamente nada de produtivo, porque toda vez que o Wesley ele pegava na bola, ele voltava a bola para trás. E aí eu tenho que reconhecer que nesse ponto eu tive saudade do Rodinei. Porque o Rodinei, sim, esse pegava a bola e tentava o drible. Ele tentava ir na linha de fundo e sabia cruzar. O Wesley não tenta uma jogada de linha de fundo. Ele vai, ele vê que não vai conseguir dar o drible, volta a bola para trás. Vai, volta a bola para trás. Então não tem uma profundidade no lance. Ele não consegue ir até a linha de fundo para cruzar uma bola. Diferente do Ayrton Lucas, que pelo menos ele tenta o drible. O Wesley não tenta, tá? O Wesley não tenta essa jogada. Então, assim, hoje o Flamengo necessita de um lateral direito. Mas, segundo a diretoria do Flamengo, né, eles não precisam de lateral direito. Estamos muito bem servidos de lateral direito. Eu não vou nem comentar para eu não me aborrecer mais do que eu já me aborreci em relação a este assunto. Com relação ao jogo de ontem, a imprensa de São Paulo está dando um destaque gigante ao Corinthians, né? Porque foi pela primeira vez que o Corinthians fez um jogo maravilhoso, né? O Neto tá lá em São Paulo, lá falando as besteiras que ele fala em todas as vezes, né? Dizendo que o Corinthians amassou o Flamengo. Olha, agora virou uma moda, né? São duas coisas que hoje virou moda falar. Amassamos o Flamengo e a torcida do Flamengo não canta. Virou moda. Isso aí agora, depois que o palmeirense, ele frisou na cabeça dele, ele sonhou na cabeça dele que a torcida do Flamengo não canta, que a deles é que cantam mais do que a de todo mundo, aí vem ainda por cima a do Vasco, que nunca abandonamos o time, nossa torcida canta mais que todas as torcidas. Depois que esses caras inventaram essas neuroses, aí agora todo mundo diz que jogou muito bem contra o Flamengo, que nós amassamos o Flamengo. O Corinthians teve 3 lances de perigo, de fato, no jogo ontem. Um no primeiro tempo, que se o Yuri Alberto, se ele chega mais uns 2 segundos à frente do relógio, ele realmente faria o gol, tá? E depois teve um outro lance que, já no segundo tempo, que foram 2 chances, assim, uma seguida da outra, por uma lambança feita pelo Santos, nosso goleiro, que não sabe chutar com o pé, não sabe jogar com o pé. Tá mais do que nítido isso. Não sabe jogar com os pés. Tá? E ontem, ainda na transmissão da TV Globo, tentaram dar uma passada de pano nele, dizer que a bola foi atrasada, meio que na fogueira. Não foi atrasada na fogueira. Olha que eu não estou aqui, Fabrício Bruno, na minha opinião, ontem também fez uma partida meio que sofrível também, entendeu? Ele ainda tem muito essa coisa também de atrasar a bola para goleiro. Mas a bola que ele atrasa ontem para o goleiro Santos não foi uma bola na roubada, não. Dava para o Santos dominar a bola e dar um chutão para frente. Não, ele
ele domina a bola e chuta de forma bizarra. Só falando assim, bizarra. E aí sobrou um contra-ataque para o Corinthians, onde eles por 2 vezes quase marcaram, e aí o Santos se regenerou ao fazer 2 defesas excelentes, abafando a jogada dos jogadores do Corinthians. E foi só. Dali para lá não teve mais nada que o Corinthians tivesse feito que teve um perigo, aquela coisa de que, nossa, a torcida do Flamengo passou um sufoco agora. Não houve nada disso. Não houve nada disso. O Flamengo teve o domínio do jogo, porém, o Flamengo, de fato, pouco agredia, né? Pouco agredia. O Flamengo não conseguia finalizar no gol do Corinthians. O Flamengo não conseguia entrar na defesa do Corinthians. Mais uma vez o Cebolinha entrou no jogo e nada acrescentou ao time, a não ser o cruzamento que resultou no gol. Esse sim, ele fez um cruzamento na medida para o Léo Pereira. Mas não foi aquele Cebolinha que a gente espera ver. Não foi. O meio-campo do Flamengo tinha 0 criatividade, tanto para o primeiro tempo quanto no segundo, 0 criatividade. Mas o Flamengo teve amplo controle do jogo. Tá? O Flamengo fez uma boa partida? Não, eu não acho que o Flamengo fez uma partida muito boa. A partida do Flamengo, na minha opinião, foi razoável. Razoável. Não foi muito ruim também. Foi razoável. Primeiro, por que eu vou dizer que a partida não foi muito ruim? Porque nós estávamos sem nossos 2 melhores jogadores de criação. Não tinha ninguém para criar no time do Flamengo ontem. Ninguém. Entendeu? Tanto que o Pedro não viu a cor da bola. Só que aí, uma coisa que eu não consigo entender do Sampaoli é o seguinte. Se você coloca o Cebolinha porque você quer abrir a defesa adversária, porque você quer um cara aberto, espetado na ponta, para que esse cara faça uma jogada de drible, uma jogada que ele possa ir até a linha de fundo para fazer um cruzamento, você precisa ter um homem-gol na área. Você precisa ter um cara que saiba finalizar na área, seja de cabeça, seja com os pés. E esse cara não é o Gabigol. Não é o Gabigol. Tá? Se você é aqueles defensores da seita Gabigol, daqueles que acham que o Gabigol não pode nunca ir para o banco de reservas, pô, meu querido, me desculpe, mas você está no grupo errado. Minha querida, você também veio para o canal errado. Porque eu não vou ficar aqui passando pano para jogador que não vem jogando absolutamente nada. Então, na minha opinião, errou na hora que fez a substituição. Ah, não tinha que entrar o Cebolinha, não? Não, o Cebolinha até tinha que entrar. Ele só não tinha que entrar na vaga do Pedro. Quem tinha que sair era o Gabigol. Já que ele não queria ter 2 9s lá na frente, então que tirasse o Gabigol. Porque o Pedro, ele é finalizador. Ele é o cara que está ali para esperar a bola sobrar para colocar lá dentro. E o Pedro guarda. O Pedro, como dizem por aí, o Pedro crava. Aquela bola ontem de cabeça no gol do Léo Pereira, o Pedro faria aquele gol. O Gabigol faria aquele gol? Não. Primeiro, não tem estatura para subir. Segundo, não sabe cabecear. Terceiro, não tem impulsão. Não é nem pelo tamanho, porque Romário com 1,60 m, Romário subiu mais do que o zagueiro lá da Suécia lá e fez o gol que classificou o Brasil para a final da Copa. Gol de cabeça. Romário cansou de fazer gol de cabeça. Por quê? Porque o Romário tinha impulsão. O Romário subia. O Romário saía do chão. O Gabigol não sai. O Gabigol, ele não é completo. Ele não é um centroavante completo. O Pedro é. Ah, mas o Gabigol tem números expressivos? Tem. Ninguém aqui está querendo desmerecer o Gabigol. Ninguém aqui está querendo desmerecer os números do Gabigol. O Gabigol, ele é ídolo no Flamengo. Ele tem o nome dele já escrito, cravado na história do Flamengo. Isso ninguém vai apagar.
Mas a gente tem que ser franco, porque aqui a gente está fazendo uma análise. E o Gabigol, ele não é completo. Então, num jogo como o de ontem, que você tinha um time jogando fechadinho, só por uma bola, de contra-ataque, você coloca um cara espetado na ponta, para que esse cara possa fazer jogadas de linha de fundo, para cruzar na área, você tem que ter um centroavante finalizador, e esse centroavante não é o Gabigol. Não é. Então, na minha opinião, o São Paulo errou aí, porque ele não podia ter tirado o Pedro para deixar Gabigol em campo. Na minha opinião, sairia o Gabigol e entraria o Cebolinha. A justificativa pela entrada do Vidal. O Matheus França não pôde jogar porque estava com uma dor na lombar. Beleza, aí você olha de fato para o banco, aí quem é que está lá? Vidal. Mas por que o Vidal estava lá? Porque simplesmente houve algum inteligente na comissão técnica do São Paulo que achou por bem que o Igor Jesus tem que ir para o Sub-20 novamente. E aí mandaram o garoto para lá, que é muito melhor que Vidal, e não quiseram dar oportunidade para o garoto. Outro erro dessa comissão técnica do São Paulo, que parece que não gosta dos meninos da base do Flamengo. Parece que é essa a impressão que fica. O Matheus Gonçalves é um garoto que precisa ter mais minutagem. Não dá para você pegar num jogo encardido como o de ontem. O jogo está 0-0, aí você bota um garoto como o Matheus Gonçalves, que é habilidoso, tá? Que é um jogador que dá para fazer a ponta ali de boa. O Flamengo não tinha jogadas pela direita, ele podia fazer aquele setor ali muito bem, só que aí o treinador coloca o garoto para jogar faltando 7 minutos para o jogo acabar. Aí eu te pergunto, em 7 minutos vai fazer o quê? Entendeu? Pô, nem se ele fosse o Messi, ele não ia resolver em 7 minutos. Sério mesmo. Então, pô, dá mais minutagem pro garoto. O garoto já mostrou que é bola, o garoto já mostrou que tem talento. Dá minutagem para esse garoto, que com certeza ele vai dar bons frutos para a nação rubro-negra. Então é isso aí. A imprensa de São Paulo está colocando o Corinthians como fizeram um glamour da derrota do Corinthians para o Flamengo. E muitas das vezes nós, flamenguistas, embarcamos nessa, tá? Muitas das vezes embarcamos nessa, porque deixamos de comemorar nossas vitórias para ficar achando pelo em casca de ovo. Então vamos parar com isso também e vamos entender o seguinte, nosso time está em evolução. O nosso time tem muito ainda que melhorar. Foi feito um estrago com o nosso time. E esse estrago começa pela diretoria do Flamengo ao dar mais de 40 dias de férias. Isso aí é um fato inegável. Tá? Erraram na demissão de Dorival e erraram na questão de dar mais de 40 dias de férias. E depois veio a comissão técnica do Vitor Pereira, que a cada jogo do Flamengo dava quase 3 dias de férias para os jogadores. E agora o cara está tendo que tirar um atraso de 4 meses de planejamento lixo que fizeram nesse ano de 2023. Então, torcedor, muita calma nessa hora. Nosso time ontem precisava ganhar. O jogo de ontem era aquele jogo que a gente precisava ganhar, para que a gente não ficasse tão longe do Botafogo que está na frente na tabela do campeonato. Então, a missão foi cumprida, que era ganhar. Sobre a questão de vamos jogar bem, mas tudo dentro do seu tempo, porque ontem o Flamengo não tinha Everton Ribeiro e não tinha Arrascaeta. E isso faz toda diferença. Para quarta-feira agora, pela Libertadores, o que eu espero ver é que pelo menos o Everton Ribeiro esteja em campo já, para poder termos um pouco de criatividade nesse meio-campo do Flamengo, que ontem foi zero criatividade. É isso aí. Vamos esperar mais uma vitória pela Libertadores na quarta, porque a gente precisa subir na tabela da Libertadores também. E depois, no sábado, contra o Cruzeiro, a gente também dá outra sapecada para a gente subir mais um pouquinho. Quem sabe já chegar no G4 do Campeonato Brasileiro. Forte abraço, saudações rubro-negras e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!